todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. E o tema da nossa exposição bíblica é a família, a jornada para o céu. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 24. Evangelista Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, nos diz assim a santa palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feche os seus olhos mais uma vez. Santíssimo Deus, o nosso desejo é ouvir a Tua voz, tão somente ouvir a voz do Senhor, sermos alimentados através da Tua palavra viva, e que Teu Espírito Santo venha revelar o Senhor Jesus agora na nossa alma, no nosso coração. Sacia-nos, ó Pai, porque a nossa alma tem sede do Deus vivo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando nós falamos de família, nós não estamos falando de algo que foi criado por homem, uma invenção humana, que alguém no passado resolveu, olha, nós vamos nos casar, vamos constituir uma família. Não foi uma invenção do ser humano. A família, ela é um projeto de Deus. E esse projeto de Deus não foi aqui na terra, mas esse projeto é desde a eternidade. A família, ela foi planejada por Deus na eternidade. Quando Deus, meus amados, olha, ninguém vive uma vida sem objetivo. Se você vê um homem ou uma mulher sem objetivo, você pode ver que essa pessoa é uma pessoa triste, amargurada, angustiada, porque alguma coisa está errada. Ninguém vive sem sonhos, sem objetivo. Nós estamos iniciando um ano. Talvez você já tenha refletido sobre o ano que passou e você já estipulou as suas metas, os seus planos, os seus objetivos para este ano. Para você, junto com a sua esposa, junto com seus filhos. Ou se você é um jovem ainda, você já tem traçado metas para conquistas, para objetivos durante este ano. E eu quero dizer aos irmãos, a meta e o objetivo, ela não nasceu no nosso coração, ela vem de Deus. Nós somos imagem e semelhanças de Deus. Então tudo que há de bom e maravilhoso em nós, vem de Deus. Deus sempre tem um plano, tudo que Deus faz tem um objetivo. Então quando Deus chegou aqui na terra, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Deus não achou a terra do nada. Deus era a criação de Deus. Deus simplesmente criou um projeto para a terra de vida, porque Deus é vida e Deus é amor. E Deus criou a terra, Deus criou os luminares, Deus criou a flora, as vegetações, a fauna, os animais, não é? A porção seca, a separação das águas. E a palavra diz que Deus formou o homem. Deus formou o homem. E o Senhor providenciou para o homem uma adjuntora.
então nasceu a família. Ali foi a primeira instituição universal. Foi a instituição e a constituição da família. Adão e Eva, macho e fêmea. Macho e fêmea, Adão e Eva. E Deus, então, constituiu o lar, a família. O interessante ao observarmos na constituição de Deus a família é que eles passaram a ser uma só carne. A matemática não era mais 1 em 1 é 1. A matemática agora 1 em 1, quer dizer, a matemática não era 1 em 1 é 2. A matemática agora é 1 em 1 é 1. Eles são uma só carne. E isso tem que ser entendido. Quando Deus olha para o casal, o Senhor vê um só. Se um falhar, a consequência ela emerge para o outro. Se o marido falhar, a consequência ela recai sobre a esposa também. E se a esposa falhar, a consequência recai sobre o esposo. E se tiver filhos, a consequência cai também sobre os filhos. Sobre a casa. E ao longo do tempo, Satanás, veja, a serpente, ela já tinha a intenção da desconstrução dos valores da família. Desde a primeira instituição do lar, da família, desde o primeiro matrimônio, da constituição da casa, Deus fez algo maravilhoso, Satanás já queria destruir. E ele vem perseguindo a família ao longo dos séculos, querendo destruir. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele vem tentando dissolver os lares. Para os irmãos terem uma ideia, esse ano de 2020 que passou, alguns falam assim, né? Não, mas 2020, por causa da questão da pandemia, os casais se uniram, né? As famílias ficaram mais próximas. Mentira! Olha só, eu vou dar uns dados aos irmãos aqui. Durante a pandemia, esse ano que se passou, teve um aumento de divórcio de 20% concernente ao ano de 2019. Olha o que o adversário usou para poder destruir lares e famílias. E o adversário ele vem agindo assim ao longo dos séculos. Então, a família é uma instituição de Deus, não é uma invenção do homem. E quando Deus ele terminou a sua criação, macho e fêmea, Adão e Eva, interessante que Deus fez Eva, né? Deus tirou algo do homem. Deus tirou algo do homem, que foi uma costela. Assim nos diz a palavra de Deus. Deus fez Adão adormecer e Adão dormiu, né? E o Senhor foi lá e fez uma cirurgia em Adão, tirou dele uma costela, e da costela ele fez a sua esposa. Deus não fez ela do barro. Porque existe uma tipologia que nós não podemos deixar de falar agora. A mulher, a esposa, ela é tipo da igreja. Para que a igreja nascesse, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Jesus verteu o seu sangue por amor à noiva, por amor à mulher, a noiva do Cordeiro, a igreja. Então, quando Deus ele tirou a costela de Adão, porque a igreja ela nasceu de Jesus, ela saiu de Jesus. Então, veja que aspecto profético interessante. Então, a mulher, ela nasceu de Adão. E nós, o marido, ele tem que amar a sua esposa assim como Jesus, ele ama a igreja. Assim nos diz a palavra. Então, o homem, ele é o cabeça da casa, porque ele tipifica Jesus. E a esposa
ela é tipo da igreja. E o esposo, ele quer levar a noiva para junto dele. Não é? Quando ele se casa, ele quer tomar a esposa e leva para um lugar que ele preparou e ali eles vivem juntos. E Jesus amou tanto a igreja, ama tanto a igreja, que ele disse: eu vou para o meu Pai preparar-vos um lugar. E onde eu estiver, cuidarei que estejais vós também. A palavra diz que eu voltarei para vós. Meus irmãos, e já há um lugar preparado, as mansões celestiais. O homem não consegue nem imaginar que lugar extraordinário. E a qualquer momento vai acontecer essa união, esse casamento, da noiva com o noivo. O noivo vem buscar a sua noiva. E nós vamos partir e morar para sempre com o Senhor na eternidade. Muito bem, essa é a tipologia principal da família. Então, quando Deus ele criou todas as coisas, Deus havia feito o mar, Deus havia separado as águas, Deus havia feito os luminares dos céus, Deus havia feito os animais, a vegetação. E quanta diversidade de animais nós temos, não é verdade? E Deus, ele investiu em algo. Deus fez um investimento. E o investimento de Deus foi na família. Deus investiu na família. Deus investiu em Adão e Eva. É bem verdade que houve sim o pecado original, eles foram expulsos do paraíso. Mas eles se multiplicaram e encheram a terra. E nós somos descendentes de Adão e Eva. Então vejam bem, os irmãos, nós estamos iniciando um ano. E há muitos objetivos que você traçou para a sua casa. Qualidade de vida, coisas melhores, conquistas. Está corretíssimo. Temos que fazer isso mesmo. Agora, durante este ano, o maior investimento que você possa fazer, é investir na sua família. A família é o seu maior patrimônio. A família é o seu bem maior. Você deve investir na sua família. Muito bem. Quando nós lemos aqui o texto da palavra de Deus, a palavra nos fala dos dois alicerces. Quando nós falamos de investir na família, nós falamos de deixar a família com qualidade, a família robusta, a família alegre, uma família feliz. Mas nós não podemos tirar os atributos principais. Porque um lar, o marido tem que ser bíblico, a esposa tem que ser bíblica. Não se pode andar afastado dos preceitos, da graça, do amor e dos valores cristãos que o Senhor Jesus deixou como seu mandamento. Um lar não pode dar certo dessa forma. Vejam só, eu dei dados aos irmãos aqui, em 2020, durante a pandemia, o número de divórcio aumentou 20% em relação ao ano de 2019, e as pessoas estavam dentro de casa. Uma grande parte. Então vejam bem, quando o homem se afasta da palavra de Deus, as coisas começam a dar tudo errado. As coisas elas não se consolidam, as coisas não se encaixam. As coisas não duram. Então, quando a palavra de Deus, o Senhor Jesus deixou este ensino, o Senhor falou assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é para ficar guardado. O lar, o esposo, a esposa, os filhos, não pode pegar a palavra de Deus e guardar dentro da gaveta da estante, dentro do guarda-roupa, debaixo do sofá. Não!
A Bíblia, ela é para ser praticada, ela é para ser lida. Nós estamos iniciando este ano. Invista na sua família com os preceitos cristãos. Leiam a Bíblia toda, jejuem mais ao Senhor, orem juntos, paguem o preço. Jejue, busque a Deus, busque mais intimidade com Deus. Mas é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Dizendo aqui, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente não é aquele que pega a esposa e os filhos 2 vezes por semana, no final de semana, e vai para a pizzaria. Ei, pastor, isso é bom, isso é muito bom. Isso é bom. Mas um lar não vive disso, querido. De ir para shopping, de ir para a praia. Invista na sua família. Invista no seu lar, na sua vida espiritual com Deus. Peça a Deus para participar em todas as decisões que você for tomar, em tudo que você for fazer. Chame a presença de Deus. Ser um homem prudente não quer dizer pegar a esposa e o filho e ficar dentro da igreja o tempo todo. Cuide da sua casa, porque a palavra diz assim: aquele que não cuida dos seus, nem da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o ímpio, do que o infiel. Não se pode ser crente e viver uma família só dos portões para dentro de uma igreja e dos portões para fora. Acabou a família. Não. A família, ela é dentro do lar. Não tem coisa mais gostosa do que estar sentado à mesa com a sua esposa, com seus filhos. E você, jovem, com seu pai, com a sua mãe. Esqueça um pouco esse ano de negócio de internet, Facebook, Instagram. Isso não leva ninguém para o céu. Muito pelo contrário, tem levado para outro lugar. Passe o tempo com a sua família. Você, pai, seja prudente. O pai prudente não é aquele que chega para o filho e fala assim: ah, esposa, não, vamos respeitar o espaço do nosso filho. Que conversa é essa de respeitar o espaço do seu filho? Você que determina a hora para ele, de internet, de celular. Você que determina a hora certa de comprar para ele um aparelho, para ele mexer com tecnologia. Quantas pessoas estão sendo, casamentos sendo destruídos por causa dessa tristeza de redes sociais? Tenha discernimento. É você que manda na sua casa. Vejam lá a palavra filhos. Você que é filho, honra o teu pai e a tua mãe e prolongarão os seus dias sobre a terra. Honrar, você já estudou o que é honrar? É zelar, é amar, é fazer tudo pelo seu pai e pela sua mãe. É estar junto deles, é cuidar deles. Não é ficar só atrás de amizade, de internet, para um lado e para o outro. E acabou o seu relacionamento dentro da casa com seu pai, com a sua mãe. Não se fala mais, não se abraçam mais, não se alegram mais. A palavra diz assim: olha, se o teu braço te faz tropeçar, é melhor você arranque ele e joga no fogo. É melhor que você entrar no céu com um braço só do que você ter 2 braços e ir para o inferno. Reveja aquilo que está separando a sua família. Invista na sua família este ano. Quantas famílias estão nas garras de Satanás sendo destruídas? Filhos para um lado, pais para outros, divórcio para lá, divórcio todos os dias. A família não tem mais valor. Vejam o que as leis estão tentando, vejam o que os partidos aí estão tentando aprovar nas câmaras dos deputados, dos senados, nas câmaras municipais. Estão tentando aprovar leis contra a destruição da família, depravação da família. Ame a sua família, invista a sua família. Ela é o seu maior patrimônio, é uma instituição de Deus. Ela é a base da sua alegria. Sem família você fica uma pessoa perdida. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Então, quando o homem, a esposa, que é auxiliadora, que é intercessora, não a influenciadora para gastar mais, para fazer coisas erradas, para o marido tomar decisões erradas, para ficar um de mal da família do outro, não. É auxiliadora para estar junto, para cooperar, para dizer o que o filho fez de errado, o que a filha fez de errado, o que eles estão fazendo, para tomar as decisões, não é ocultar as coisas do esposo e vice-versa, não. Invista na sua família esse ano. Invista em sua família. Seja um esposo bíblico. Seja uma esposa bíblica. E você, filho, seja um filho bíblico. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Jesus. Mas aqui a rocha, ela significa a palavra de Deus. Como um casamento pode dar certo sem a palavra de Deus? Como você, pai, você, mãe, está aceitando esse tipo de relacionamento, às vezes, dos seus filhos, com um mundano, com um ímpio, que não tem temor a Deus, que não tem temor às coisas do Senhor? Não aceite isso. Fale com ele. Ah, mas eu tenho medo, né? Porque por causa disso, não, fale a palavra, não se omita. Jesus é a rocha, porque o dia que ele se envolver, constituir uma família, a amargura vem. E veja quantos lares se dissolvem rápido porque não alicerçaram a base do casamento em Cristo. Não sabem nem o que significa casamento. Não sabem nem o que significa a instituição da família. Casa um dia e se divorcia no outro, achando que é brincadeira, virou o que é bagunça. Edificou a sua casa sobre a rocha. Veja só, quando o homem ele edifica a sua casa, a sua família, na rocha, na palavra de Deus. Meus amados, quando eu falo palavra de Deus aqui, eu não estou colocando denominações. Eu estou falando da palavra pura de Deus. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. É vivermos a palavra pura e simples e genuína de Deus. Quando o homem faz isso, veja bem, o verso 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vejam bem as astúcias de Satanás que ele utiliza para poder dissolver o lar, para levar os filhos às drogas, à prostituição, à divisão no lar, à falta de comunhão, à falta de unidade, à falta de alegria, de momentos juntos, de separações, de divórcios. Veja quantas investidas ele faz. A palavra diz aqui, e desceu a chuva, e correram os rios. Chuva é aquele peso que vem sobre a casa, é aquela quantidade de água que sobrevém. Às vezes são os problemas da vida que nós passamos normais também, as dificuldades financeiras, saúde, algum problema que surge com um parente. São a chuva, é os pesos que vêm. Mas isso é suficiente para trazer uma desarmonia e levar um lar a andar por um caminho de escuridão e se afastar um do outro. Esses pesos, que essa chuva. E correram os rios. E os rios, ele fala daquilo que vem por baixo que você não vê. São as investidas. Aquilo que você não consegue ver, que você não, quando vê, começa a minar a água dentro da sua casa. Algo muito importante, você deve preservar a sua casa. Você deve preservar os seus filhos. Você deve selar as portas da sua casa, as janelas da sua casa. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Olha, eu vou dizer uma coisa importante aqui. Peço que os irmãos prestem atenção no que eu vou dizer. Cuidado
com aquilo que os seus filhos ouvem. Cuidado com as suas conversas. Há coisas que você, marido, e você, esposa, falam e tem que ficar entre vocês. E há coisas que nem se devem falar. Veja só, nós estamos diante de uma geração descrente. Há gerações aí que não respeitam mais igrejas nem pastores. Não querem nem pisar igrejas e pastores. E igrejas nem respeitam pastores. Por quê? Porque os pais saem dos cultos, falam tanto mal da igreja, dos irmãos, dos pastores, da mensagem, que o filho ouve aquilo. Quando ele cresce um homem completamente descaracterizado de Deus. Não quer nem ouvir a palavra de Deus, não quer ir numa igreja, nem ouvir um pastor, porque ele ouviu tanta coisa ruim. Cuidado com esses rios. Não deixa isso entrar na sua casa, na sua vida. Cuidado com o que você fala. Querido, invista na sua família esse ano. É o seu maior bem, seu maior patrimônio. Correram os rios, assopraram os ventos. Os ventos falam das doutrinas. Vejam só. Você pai, você mãe, esse ano, invista na leitura da palavra. Nós estamos vivendo num período de apostasia, de frieza espiritual. Muitos não conhecem a palavra de Deus e têm sido levados por ventos de doutrinas, por palavras erradas, por pessoas que chegam às vezes mansinhos, né? Quando vê, pronto, já levou. Vocês já saíram de um lugar, foram para outro, e aquilo traz uma dificuldade. Cuidado. Cuidado com esses ventos, com aquilo que eles vão falar para você, com os falsos ensinos. Cuidado com isso. E a palavra diz assim: e desceu a chuva e correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E a palavra diz o quê? Que não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, quando a palavra fala rocha aqui, não é sobre Jesus, né? Então eu estou em Jesus, a rocha é Jesus, eu estou em Jesus. Se eu estou em Jesus, Jesus está na minha casa. Se ele está na minha casa, nada de mal vai me acontecer. Não é isso. A rocha aqui é Jesus, sim, mas é a sua palavra. Jesus não está aqui em carne e osso, ele fala com você como pela palavra. Não seja inocente, querido. Viva a palavra. A firmeza é a palavra. A sua palavra é escudo e broquel. Penetra até as juntas e medulas da alma. É a palavra de Deus. O homem precisa viver a palavra de Deus. Leia esse ano. Você já sabe, você já leu o significado do casamento diante da Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a família? Vamos ler a Bíblia, minha esposa, meu esposo. Vamos meditar. O que Deus fala sobre os filhos? O que Deus fala sobre o trabalho? O que Deus fala sobre a importância dos negócios, das finanças, das coisas? Você já leu, estudou tudo sobre sua vida? E você, jovem, você quer casar e não sabe nenhum desses temas da Bíblia? Que casamento é esse que você vai fazer? Não sabe o que é casamento? Não sabe o que Deus fala concernente a negócios, a finanças, sobre a sua vida espiritual? Invista na sua família pela palavra. Traga a palavra, viva a palavra, ame a palavra. Ela é a base, ela é o alicerce da felicidade, querido. Não existe outra receita. Não é um pastor com prece poderosa aqui que vai resolver os problemas da sua família. Não é isso. Toma cuidado com esses ventos. É você vivendo a palavra. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Você, pai, você, mãe, você tem acesso a Deus. Fale com Deus a hora que for necessário dentro da sua casa. O casamento não pode ser terceirizado. A sua experiência com Deus não pode ser terceirizada. Você não pode confiar a sua família em outras pessoas, não. Você tem que ter a sua experiência com Deus, como eu disse. O marido tem que ser bíblico. A esposa tem que ser bíblica. E você, filho, seja bíblico. E a palavra então faz a comparação desse homem prudente e desse homem insensato.
que aconteceu com outro homem? Com a outra casa, com a outra família? A palavra diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Desceu a chuva, que olha, eu não quero ser pessimista aos irmãos aqui. O ano está iniciando, mas a minha missão é falar a verdade. Porque a palavra também serve para mim. E muito mais para mim. Esse ano, e desceu chuva. Vai ter chuva sim, vai ter peso. E correram os rios. Coisas que você não vai ver, as investidas que vão surgir, que você não vai ver. E sopraram os ventos, ventos de doutrina, sabe o que eu estou dizendo aqui, né? Vai vir sobre você, esposo, sobre você, esposo. E se não tiver firme na palavra? E combateu aquela casa, e é para dizer o quê? E caiu, e foi grande a sua queda. Oh, meu amado, minha amada, invista na sua família este ano. Invista nos seus filhos. Pela palavra, não abra mão da palavra, use a palavra dentro de casa, não use a língua, não use o combate, não use a ignorância, não use a discussão, o atrito, a reatividade, use a palavra. Aconteceu uma coisa, meu esposo, olha só, a palavra diz assim, 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 pela palavra, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, e o Espírito, ele opera quando nós vivemos a palavra. Proteja o seu lar, invista na sua casa. É o seu maior patrimônio, é o seu maior bem. E Deus quer ver o seu lar feliz esse ano. Deus quer operar milagres na sua casa, maravilhas na sua vida, fazer de você um vaso, um instrumento. Sua casa edificada sobre a rocha, servindo a Deus, vivendo a palavra, custe o que custar. Venha o que vier, fale quem quiser falar, mas você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, a Ti nos encurvamos. Que o Senhor, meu Deus, venha operar em favor do nosso lar, santificando, nos separando, nos usando, nos protegendo, nos capacitando, para que o nosso lar possa ser um lar bíblico, que venha amar a Sua palavra, e que venha viver e provar dos Teus milagres. A nossa vida, os nossos filhos, as nossas esposas, esposos, nesse início de ano, entregamos agora em Tuas mãos, crendo na Tua provisão e no Teu poder, pois nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e as santas consolações, e a chama do avivamento do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, amados, em toda a face da terra, agora e até a volta em glória do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.